Ana Herring questiona os critérios de sorteio de processos no STF. Eu fico muito curiosa, eu queria muito acompanhar como são feitos as distribuições, assim, dos casos e os sorteios dos casos no STF. Eu realmente tenho muita curiosidade, porque, assim, todos os casos, e eu não sei se vocês sabem, tá? Antes que venha alguém falar, mas no STF não existe, não sei se para todos os casos, mas para a maioria dos casos não existe a instituição do juiz prevento. O que é o juiz prevento? Se eu distribuir um caso para esse juiz, eu distribuo um outro caso semelhante, com as mesmas partes, com o mesmo assunto, com o mesmo tema, de novo naquela instituição, ele vai para o mesmo juiz, porque aquele juiz já tem conhecimento sobre o caso. Então, por exemplo, um exemplo, tá? No caso do golpe do Jair Bolsonaro, havia o processo principal, que era o processo do golpe, que tinha o Jair Bolsonaro lá como parte, e o teor era a tentativa de golpe. E aí foi realizada uma nova investigação e um novo processo sobre o Eduardo Bolsonaro tentar atrapalhar as investigações desse caso e tentar coagir as autoridades que estavam tocando esse caso, incluindo o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. Quando existe a instituição do juiz prevento, como o juiz já está cuidando do caso principal e foi feito um caso em apartado, esse caso ele é anexado ao caso principal. Porque o juiz já sabe todas as informações daquele caso, enfim, como eu expliquei. E aí, é muito interessante que todos os casos envolvendo o Jair Bolsonaro, mesmo os que não tratam a respeito do golpe, ironicamente, é sempre sorteado o Alexandre de Moraes. Sempre. E aí, agora a gente tem um processo envolvendo o Lulinha, uma investigação envolvendo o Lulinha, e curiosamente, caiu com quem? Flávio Dino. Assim, não estou falando que tem nada errado, nem nada do tipo, tá, viu? Não estou falando que tem nada errado. Mas eu fico curiosa, porque essas distribuições são feitas dessa forma. E eu gostaria muito de saber, de acompanhar um dia um sorteio para ver como é feito. Realmente, assim, é algo que me gera muita curiosidade. Mas, enfim, vamos ler aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi sorteado como relator do terceiro pedido de inquérito apresentado pela Polícia Federal para investigar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, por suspeita de tráfico de influência. A informação foi publicada pela CNN e confirmada pela Jovem Pan. Segundo a Polícia Federal, o novo pedido apura um suposto lobby envolvendo a empresa Tree Structure, do setor de segurança de dados. Na última sexta-feira, 31, o ministro André Mendonça já havia autorizado a abertura de um segundo inquérito para investigar suspeitas de tráfico de influência envolvendo o Lulinha. Gente, assim, a verdade é que o Lulinha, ele está envolvido com um bando de coisa errada, né? Citam um BO, ele tá lá, no INSS, a Lulinha tá lá, tráfico de influência, a Lulinha tá lá, tem aquela amiga dele lá, a Lush Singer lá, que tava, inclusive hoje eu vi uma notícia, tô vindo pra cá, que ela tava em não sei quantas reuniões com órgãos do governo, fora das agendas oficiais. Então, assim, a sujeira está aí pra quem quiser ver, entendeu? Então, enfim, próxima. Like na live, pessoal. Dá like, meu gente. Entre no Valete Plus aí, vai, pra ajudar a gente a sustentar a casa. Pelo menos umzinho. Umzinho aí, pra gente falar, ó, gente, entrou um, tá? Já é melhor que o Arthur. Aí, eu tô falando que esse povo tá envolvido com sujeira, assim, até o pescoço aqui, ó. Eles estão numa areia movediça de merda, assim, ó, que não tem o que fazer. Olha essa notícia aqui, ó. Lobista de careca do INSS mandou dinheiro para assessor de Lula. Roberta Lux Singer fez pagamentos para Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, que foi dispensado do Planalto há 2 semanas pelo presidente. Por que será que ele foi dispensado? Curiosidade, assim. Por que será que ele foi dispensado? Será que é porque as investigações estão chegando muito perto de onde não deviam? Enfim, acho que o Lulinha aprendeu bem, né? Deve estar no sangue. Fogo. É impressionante como a fruta não cai longe da árvore, né? Você vê os filhos do Bolsonaro retardados completos igual ele. Aí você vê o filho do Lula, um ladrão safado igual o pai. É assim, ó. Impressionante. Realmente, vocês souberam educar muito bem os filhos de vocês. Tá vendo como é importante, Janja, você saber o momento de você colocar um filho no mundo? Porque não adianta você colocar um filho no mundo e ele ser o Jair Renan.
Entendeu? Eles deviam ter parado ali, ó. Não devia nem ter começado, pra falar a verdade. Porque nenhum. Se você juntar todos ali, não dá meio ser humano decente. Não dá. Não dá metade de um ser humano decente. A gente viu esses dias que o Jair Bolsonaro, ele só se registrou como pai do Jair Renan depois de 2 anos que o Jair Renan tinha nascido. Não, mas eu também. Eu também faria isso. Eu falo, não, essa criança retardada não é meu filho, não. Ah, mas você é a mãe. Dane-se. Trocaram a maternidade. Coitado do menino. E ele ainda vai em Gente, reportagem assim... dizer... Não, eu queria ter abortado o Jair Renan. Nossa, eu acho que se o Bolsonaro pudesse abortar o Jair Renan hoje, ele faria isso. Coitado. Ó, realmente, assim... Olha, é difícil, gente. Próximo. Ah, isso aqui. As decisões do TSE, né? Vamos lá. Carro de transporte por aplicativo não pode ter adesivo eleitoral, decide TSE. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que é vedada a propaganda eleitoral por meio de adesivos em veículos utilizados para o transporte de passageiros por aplicativo. A decisão, tomada por maioria de votos, manteve a aplicação de multa de R$2.000 contra o candidato a vereador em Caruru, que disputou as eleições de 2024 por entender que tais veículos se equiparam a bens de uso comum. Ah, que legal, bens de uso comum. Então, assim, o cara não precisa pagar o próprio carro dele, não precisa pagar o próprio seguro dele. Quando estourarem o vidro dele no meio do trânsito, não é ele que vai ter que pagar. Gente, o carro é do cara. O carro é do cara. Tudo bem, ele está usando o meio de transporte dele para exercer um trabalho e ter uma remuneração. Mas o carro é dele. O carro é dele. Ele pode fazer o que ele quiser com o carro dele. Dentro, claro, da legislação. Eu assim, não acho correta essa decisão. Pra mim, o cara pode fazer o que ele quiser com o carro dele. Quer colocar o adesivo, ele está usando o carro como meio de transporte, como meio de fazer uma renda pra ele. Então, ele pode usar o carro dele, fazer a propaganda que ele quiser, enfim. O candidato foi punido após ter seu nome e número divulgados em um carro de aplicativo. Prática considerada irregular conforme o artigo 37 da Lei 9.504 de 1997. O dispositivo legal proíbe veiculação de propaganda de qualquer natureza em bens de uso comum, categoria que, segundo o entendimento da Corte, abrange bens privados quando esses são acessíveis ao público em geral, como é o caso dos automóveis que operam via plataformas de transporte. Desculpa, não faz sentido essa decisão pra mim. Pra mim, o carro que é particular, que ele usa por um aplicativo privado pra exercer o seu trabalho e ganhar o dinheiro, ter uma remuneração com isso, ele pode fazer o que ele quiser com o carro dele. Não é um bem de uso comum. Eu não posso... Se o cara, por exemplo, senão a gente não teria, sei lá, cancelamento de viagem igual a gente tem. O cara pode escolher que ele vai levar ou não, pra onde ele vai ou não. O carro é dele. É diferente de um ônibus, por exemplo. O ônibus eu concordo. Tipo, você não pode pôr uma placa do político no ônibus. O ônibus é um bem de uso comum. Ele é um meio de transporte destinado ao cidadão comum. Qualquer pessoa entra, qualquer pessoa vai. Inclusive, tem ali as licitações, tem os processos. Então, beleza. Mas o carro não faz sentido pra mim. Pra mim, não se caracteriza como um bem de uso comum. Enfim, próxima. Like na live. E entrem no Ballot. Flávio tá lendo as respostas, é um incapaz mesmo, né, gente? Por que vocês acham que ele quis fazer a reunião de home office? Vocês acham mesmo que foi um problema de transporte? Pega o jatinho do Varcaro lá, pô. Isso é bem comum entre eles, né? Tipo, ficar dando problema com logística, não conseguir. Pô, engraçado que pra viajar no jatinho do Varcaro não tinha problema de logística nenhum. Eles pegavam aqui, ó. Cadê o Valdemar da Costa Neto? Não tem jatinho? Por que você não pegou o jatinho dele pra ir na entrevista? Primeiro, se você não se esforçou pra isso, é um descaso com a população que tá interessada em votar em você e ouvir suas propostas. Já começa por aí. Se eu fosse eleitora do Flávio Bolsonaro, ia ser a primeira coisa que eu ia pensar. Eu ia falar, caramba, o meu candidato não tem ele não dá a devida importância aí num lugar em que ele vai responder perguntas sobre as propostas dele, sobre o mandato que ele quer fazer. Então, ele não é o candidato que eu quero. Se o cara não se coloca na situação de responder as perguntas, então, assim, pessoalmente, presencialmente, todos os outros foram presencialmente, só o querido vai fazer online? Ah, pelo amor de Deus. Ana, cadê o Tutu? Foi fazer exame de próstata. Próxima. Internautas ironizam declaração de ministro do STJ sobre salário de 141 mil. Gente, isso aqui... Nossa, bota aí, vamos ver o vídeo. Não é que eu tenha que ser Eita.
muito remunerado. Eu, por exemplo, digo que eu não tenho uma remuneração à altura dos milhares de processos que eu julgo no Superior Tribunal de Justiça. Eu já bati a casa de 130 mil recursos julgados em 18 anos. Eu desafio um juiz fora do Brasil que tenha se aproximado a essa cifra. Não invejo, não sei se julguei bem todos os 130 mil processos não, mas me esmerei o que pude. E deveria sim receber um salário à altura do que eu trabalho pelo país. Gente, basicamente o cara falou assim, gente, olha só, não sei se... eu julguei 131 mil processos, mas assim, não sei se eu julguei bem também, não sei. Mas eu deveria ganhar muito dinheiro porque eu julguei esses processos. E nem treme. A gente é tão feito de otário nesse país que o cara tem a pachorra de dar uma entrevista dessa e a cara dele nem treme, não. Eu tinha que ser mais remunerado, sim. Eu tinha que ser mais remunerado. Eu ganho muito pouco, pô, 140 mil por mês. Ah, para julgar 130 mil processos em muitos anos. A gente sabe que você tem uma equipe jurídica que faz os despachos por você. Tem os estagiários que escrevem as peças. Todo mundo que é do meio jurídico sabe que isso acontece. A gente sabe que não foi você que sentou a cadeira 131 mil vezes e fez cada processo, leu cada processo, fez cada decisão. Você pode ter conferido, você pode ter feito as mais importantes, mas eu tenho certeza que você não fez todas. No meio jurídico, a gente sabe como faz. Assim como o escritório de advocacia, os estagiários fazem as peças, os advogados conferem e assinam. Dentro do judiciário acontece a mesma coisa. Rapidinho antes da gente continuar, se você chegou até aqui, provavelmente esse vídeo está te ajudando de alguma forma. Então confira aí embaixo se você já está inscrito no canal e se puder, deixa o like também. Agora vamos voltar para o vídeo. Agora, você tem a pachorra de vir pro brasileiro ferrado, que trabalha de sol a sol, que pega transporte público, que tá lá se ferrando porque não conseguiu ir trabalhar por conta da greve na CPTM, e falar que você ganha muito pouco pro tanto de trabalho que você faz? Vai capinar um lote. Ganhar um salário mínimo lá pra trabalhar embaixo de sol? Você tá achando ruim? Ninguém te obrigou a passar no concurso de juiz e trabalhar com isso. Você tá achando que você tá ganhando pouco? Vai procurar outra coisa pra fazer. Por isso que eu acho que uma das propostas mais importantes que a gente tem, junto com a pauta de segurança pública, é a pauta de cortes de salários dessas pessoas. Uma pessoa paga com dinheiro público não deveria ganhar 140 mil reais por mês. Não deveria. E reclamar ainda desse dinheiro. E achar que tá... Num país em que a gente gasta 131 horas do nosso trabalho, do nosso dia de trabalho para poder... Do nosso dia de trabalho, não. Da nossa hora de trabalho para poder comprar uma cesta básica. Vem um cara de pau desse daí e fala assim, não, eu ganho 140 mil, é muito pouco. Porque eu julguei 130 mil processos em muitos anos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vergonha dessa classe, tá? Cara, eu queria ganhar 141 mil. Se você quiser me mandar o seu salário aqui todo dia, todo mês. Pois é, compartilha aqui com nós. Ó, o Franklin mandou 50 milhões de mensagens falando que aqui em Boston, em Caixa Alta, um motorista de aplicativo brasileiro foi denunciado por andar com adesivo de Bolsonaro e foi bloqueado pela Uber. Tá certo. Olha, gente. Não, mas não tá errado. Esses dias tem o cara que é o sósia do Bolsonaro, o Uber, o eu vi, o Bolsonaro... meu Tá Deus. errado, velho. O carro dele é sobre isso. Que mais? Também o Renato tava contando esses dias que uma vez ele foi pegar um Uber e o cara tava com uma faixona do Lula no Uber. Cara, não pode. Bom, eu acho que o carro do cara, ele faz o que ele quiser. Você acha Não que vejo pode? problema. Cara, eu acho que depende. O carro é dele, ele faz o que ele quer. O carro é dele. Entendeu? Ele está usando o carro dele pra trabalhar. É, pior que, tipo assim... Ele faz o que ele quiser. Não é o tipo de coisa que me incomodaria também, não. Tipo, de Então, é um entrar no carro... Uber, tipo, A não ser que assim, beleza, por exemplo, você trabalha numa empresa privada, você é motorista de uma empresa privada, tem um carro que é disponibilizado pela empresa, aí você quer colar um adesivo do... não, aí beleza. Aí tá beleza. errado. Ou então você Por quê? alugou o carro pra poder fazer Exatamente, isso. Beleza. exatamente. Agora, assim, o carro é meu. Eu tô fazendo transporte autônomo pelo aplicativo. Beleza, o aplicativo é só um meio de eu conseguir o passageiro. O carro é meu. Não tem por que a justiça ir lá e falar, não, é um bem de uso comum. Mano, o carro é do cara. Deixa ele fazer o que ele quer. É verdade. Entendeu? E ainda é aplicativo Desculpa, privado, mas meio que... Enfim.